9 horas mais 15 minutos, 22 graus e 7 décimos a temperatura. Já está conosco nos estúdios da Rádio Osório o doutor Fernando Andrade Alves, promotor criminal e também que está respondendo pelas execuções criminais, que é sobre a penitenciária modulada de Osório. Doutor Fernando, bom dia, prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Osório esta manhã de sexta-feira. Bom dia Elias, bom dia à audiência da Rádio Osório, é sempre uma honra poder comparecer aqui no programa Olho Vivo e prestar contas da nossa atuação, do nosso trabalho aqui na Promotoria de Osório. Doutor, tem júri dia 14 deste mês ou do mês que vem? Deste mês. mês. Quinta-feira que vem agora. Primeiro júri do senhor aqui em Osório? Não, a gente já fez alguns, a gente já teve alguns júris aqui, deve ser o sétimo. Sétimo júri. Aqui deve ser isso. Uhum. Mas ao longo aí da minha curta carreira de 6 anos e pouco, já foram mais de 100. Mais de 100 júris? Mais de 100. Uhum. Mas lá em coisinha. É que eu andei por Tramandaí, São Borja, São Gabriel, Caçapava do Sul. O senhor já rodou um bocado, hein? Eu já tive a oportunidade de trabalhar em muitas promotorias, né, no estado, sempre com o objetivo de chegar aqui, né, no nosso litoral, que era da onde tem origem, né, familiar. Mas já eu fiz bastante júri, mas aqui em Osório a gente retomou, fizemos alguns. O senhor que rodou bastante, mas nós não vamos deixar o senhor sair daqui, tá? Sim, esse é o objetivo. O objetivo é sentar a praça e não sair. O fato é que agora, dia 14, nós temos o júri do Luiz Gustavo, o menino que foi morto a pedradas aqui na saída de um baile do Gaó, que não era do Gaó, né, era um evento particular, pelo que me consta ali. Mas acabou tendo essa pecha aí do nosso Gaó. E o menino foi assassinado ali na saída por uma bobagem, uma briga boba nem briga, o rapaz acabou aquelas coisas de esbarra um no outro, e aí o outro era mais valente, mais bandido, né? E aí o outro era bandido e ele, na saída, esperaram ele sair sozinho e acabaram aí com a vida dele. O menino, eu atendi agora... Quarta-feira falei com o seu Jair, a dona Rosana, os pais do Luiz Gustavo, né? Que é o trabalho que eu tento fazer de resgatar a vítima. Porque a vítima, muitas vezes num julgamento, num processo, se esquecem da vítima, a vítima de um crime. O crime, depois de o réu estar preso ou respondendo ao processo, há muita preocupação de que o processo seja rápido para que o réu não fique preso por mais tempo que o necessário. Há muita preocupação de que ele seja julgado com todas as garantias. Mas a vítima, ela é esquecida. Então o Ministério Público tem esse trabalho de resgate das vítimas, trazer as vítimas para dentro dessa cena, desse processo, para que elas tenham conhecimento do que estava acontecendo. As vítimas de um homicídio, os familiares da vítima, se não acompanham o processo, como é comum, a pessoa perdeu o ente querido, já sofreu, já realizou luto. Se ela não acompanha o processo, ela não fica sabendo. Agora o senhor, até, desculpa eu lhe interromper, mas o senhor é um dos poucos promotores que faz isso, que presta contas para os familiares das vítimas. Tem-se uma tendência, é um Ministério Público moderno de trazer isso, de se identificar e trazer a vítima para dentro do Ministério Público. A vítima, não só a vítima de homicídio, mas a vítima da Maria da Penha, a mulher vítima de violência, a vítima de um roubo, a vítima de um furto, as vítimas têm que se sentir protegidas e recebidas, acolhidas pelo Ministério Público. Esse é o trabalho que nós estamos tentando fazer e está dando bons frutos, porque a gente avisa a família da vítima e eles se sentem representados, até confortados, né? Porque as pessoas acompanham o processo no início, ali quando tem a investigação do delegado, o delegado termina a investigação, o processo anda e acaba demorando, essa questão de recursos, recurso criminal, e aí vai para o tribunal, até que volte para julgamento, vai longe. Então eu tento sempre, quando aproxima do plenário, chamar as pessoas, chamar as vítimas, a família das vítimas, né? Porque a vítima, se foi uma vítima fatal de homicídio consumado, né, não está entre nós e a família que realizou o luto que precisa ter esse apoio. Então eu tento dar esse apoio para a família e de uma certa maneira confortá-los. Eu trabalhei bastante também teve um duplo homicídio ali na Rua Passinhos, a mulher e o companheiro, assistido pela criança. Então estou tentando dar uma assistência para essa família com essa criança, proteção, enfim,
a família da Vanessa ali, que foi morta na passarela, sempre atendo eles, sempre converso com eles, dou informação sobre o processo, como é que o processo está andando, porque a desinformação, a falta de informação sobre o processo é que acaba gerando esse problema. A gente sempre transita com vocês aqui do Olho Vivo sobre o caso Tairone, que agora vai a julgamento também, já, o tribunal já decidiu, vai a júri, está tudo certo. O caso da Vanessa também, vai a julgamento, falta só um recurso por uma questão formal lá que o advogado recorreu para mais um recurso lá, que tem bastante recurso para a defesa, né? Claro. Para o Ministério Público não tem tanto, mas para a defesa tem bastante. Então o Tribunal do Júri aqui de Osório vai ser bastante movimentado nesse segundo semestre, começando agora, então, pelo júri do Luiz Gustavo, um fato gravíssimo aqui. Provas convincentes do autor? Da autoria desse crime? Do Luiz Gustavo? Isso. Sim. Eles estão, inclusive, pronunciados, vão a júri, porque tem indícios suficientes de autoria, que a gente chama, né? Mas sim, um deles, inclusive, andou falando demais numa delegacia. Foi preso, um deles lá em Canguçu, foragiu pra lá e foi preso lá em Canguçu. E aí lá foi preso, mas não foi preso por acaso, assim, foi preso num outro crime. Cárcere privado, uma barbaridade, assim. Enfim, e aí o outro rapaz andou tentando vender os pertences do Luiz Gustavo aqui nas bocas de tráfico, e o pessoal, sabendo do que era, não recebeu. Enfim, tem prova bastante, assim, contra os dois. E que cometeram uma barbaridade, mas não só cometeram a barbaridade, como também se vangloriaram, né? Depois, contando vantagem, assim, que tinham feito. Né? Então, eles são pessoas malvadas, de verdade, assim. Com antecedentes criminais já. Com antecedentes, condenações. O Luiz Gustavo, ele teve como é que eu vou te dizer? Não é azar, porque azar é algo que ele teve essa má sorte aí de passar por dois bandidos, né? E aí eles acabaram fazendo isso. A gente, quando nossos filhos saem, a gente sempre fica esperando, assim, porque do meu tempo e do teu também, está um pouquinho mais antigo que eu, as brigas de rua, assim, quando dava alguma confusão, era briga de empurrão, e máximo era uma agressão. Era no tapa, né, doutor? Isso. Era no tapa. E outra, eu sempre brinco ainda, né? Lógico, não se deve brigar de jeito nenhum, mas as nossas brigas na nossa época de colégio, na nossa época de festa, era no tapa e ainda o seguinte, olha, não pode chutar a cabeça. É isso aí. E agora... Quando derrotava aquele lá, já chegava os outros que não, para, chega. É isso aí, deu, né? Tem um limite, né? Hoje parece que há um requinte de crueldade, né? Um banditismo. Esse fato é um espelho dessa situação. Poxa vida, agredir uma pessoa até a morte com um tijolo, a ponto da família não poder fazer um velório com o caixão aberto. Que é isso? Isso é uma selvageria. Por isso que eles vão ao júri por homicídio qualificado, pela crueldade e pela futilidade. Então, qual é a pena mínima e a máxima? A mínima é 12 e a máxima é 30 anos. A gente trabalha com esses limites e aí o juiz fixa conforme os jurados atentarem ali, reconhecerem que foi crime qualificado mesmo, que foram eles, né? Claro. E que foi qualificado mesmo. Que o senhor está pedindo a máxima? Sim, vamos pedir a máxima, porque de uma crueldade como essa, não podemos esperar outra coisa, que senão o Estado agir com rigor. Nós tivemos agora, ano passado, um júri desse que eu contava, que o menino assistiu ali, menino de 6 anos assistiu, a mãe ser morta, inclusive, que as penas ficaram em 35 anos. Tivemos o outro ali, o da Beloni Klaser. Sim. O réu também tomou 35 anos. Tu vais ver que eu falo o nome das vítimas, porque o réu não tem que ser lembrado. O réu, ele tem que ser julgado. Mas tem muita gente que se valoriza por isso. O meu nome foi dito, está no jornal, tá... Então eu valorizo as vítimas dos homicídios. É mais ou menos como acontece também com essas facções criminosas. Exatamente. Né? Sempre evito aqui, nós temos essa linha editorial aqui, às vezes até pode escapar, mas geralmente nós não falamos os nomes dessas facções criminosas porque é isso que eles querem a notoriedade. Exatamente. Então, as penas altas para delitos graves. Então nós tivemos, então, nesse caso da Beloni, 35, 34 anos e meio, no caso da Genciana também foram 35 anos. Então nós estamos trabalhando forte aqui,
para que delitos dessa gravidade não fiquem impunes e que a punição seja realmente na medida daquilo que foi praticado. Um crime grave tem que ser punido com uma pena grave. Essas pessoas, esses bandidos, ficam esse tempo todo na cadeia ou não? A nossa lei penal, ela tem progressões, né? O criminoso, ele vai desde o regime fechado e vai progredindo até o regime que passa pelo semiaberto e depois para o regime aberto. E aí depois tem livramento condicional, outros benefícios. O fato é que a gente conta o tempo, como eles mesmos dizem, atrás da porta, que é o regime fechado. O regime fechado se o crime é hediondo, se ele não for reincidente, ele vai cumprir 2/5. Então, digamos que uma pena vamos calcular aqui, nós dois aqui, 20 anos de pena, que é uma pena alta, que pelos padrões aqui, que a gente tem visto geral, assim, 20 anos, ele vai cumprir 2/5, vai dar 8. 8 anos. 8 anos para uma vida que não volta. Exatamente. Isso não é muito, não é algo que eu falo isso para os jurados sempre, quando a gente está fazendo o julgamento, e chamo eles a atenção para isso. Mas porque vai ser 20? Não é 20. É 8. Eles cumprem uma parcela. Depois vai ser semiaberto, que o nosso semiaberto inclusive está interditado, né? Aí já entrando na questão da nossa modulada, está interditado no número, e o regime fechado também está interditado com número. 1.545 no fechado e 200 no semiaberto. É bastante gente para Osório, que é maior do que a população de Itati, por exemplo. Pois é. E nós tínhamos uma previsão estrutural de 650 vagas, né? Então nós tivemos a interdição ali do regime fechado, num número bastante elástico, né? Que foi bom para que tenha um controle, que não pode, se deixar sem interdição, nós vamos chegar a 2.000. Exato. E poderiam vir, como já está acontecendo, presos de outros municípios fora da região do litoral norte. Esse é o trabalho agora que nós vamos fazer para preparar o verão, né? Que o verão é que vai ser o nosso problema. Claro. Se hoje nós estamos, hoje nós temos 3 vagas. Hoje nós temos 3 vagas. Então é claro que sempre entram e saem, é flagrante, aí a pessoa não tem antecedentes, acaba recebendo um benefício para responder o processo em liberdade, sempre a gente está tendo vagas. Agora, semana passada eu tinha preso em delegacia. Sim, ali em Tramandaí foram 6 presos, né? Porque são 2 celas. Sim. Mas aí tinha uma mulher também, e ela tem o direito de estar, e tem que ser, numa cela separada. E aí estava superlotada já a delegacia. E eu conheço quase todas as delegacias. E essa delegacia ali, como quase todas as outras, as celas não tem condições de acolher uma pessoa, imagina 6. Então, eu conversei, inclusive estava dentro do presídio quando o delegado Pérez estava pedindo as vagas lá. E agora, antes de chegar aqui, eu sempre faço isso pela manhã cedo, para saber como é que estão as vagas, e hoje nós temos vagas. Então, a gente tem que trabalhar com esse número e preparar o verão. O que vai ser o verão, né? Então, nós temos agora, o trabalho é transferir esses que não são daqui, para que voltem para suas regiões, né? Claro. E que permita que nós tenhamos um verão minimamente dentro do que se espera de poder, porque como a população aqui aumenta também esse tipo de delito, a roubo na rua, a pequenos assaltos, e o policiamento ele aumenta bastante, diminuindo. Eu costumo dizer para quem me pergunta lá, e o verão? Nosso problema é março a dezembro. Quando tem policial na rua, reduz a criminalidade. Então, mas o que queria deixar de mensagem é isso, que a gente vai ter que pensar para o futuro aqui, no litoral. Já estou conversando com lideranças aí do litoral. Nós vamos ter que pensar numa penitenciária menor em outro município. Porque Osório já, como deu sua contribuição, já tem a sua contribuição, né? 1.850 presos. Quase 2.000 presos. É muita gente. Então já está dando a sua contribuição. Chegou a se fazer um levante para o aumento, né, da capacidade. Isso. Ali mais, não sei. E houve uma defesa da nossa cidade, enfim, para não se tornar um polo, né, penitenciário. E houve um recuo do governo, então não se aumentou essas vagas. Mas nós vamos ter que pensar em outro município do litoral, em pensar nisso. Nós vamos ter que, e não é porque as pessoas me falam assim, mas tu está falando disso para daqui a 5 anos. Pô, mas 5 anos está aqui. Exato. Nós estamos em 2017, 2022 é aqui. Então nós vamos estar aqui, eu e tu conversando em 2022. E nós vamos estar dizendo, olha, lembra que aquele presídio tinha que sair um outro presídio, não saiu. Porque
eles não vão parar de cometer crimes, né? Não, de E nós maneira não nenhuma. vamos parar de puni-los. Exato. Então nós temos que ter o local para guardar as pessoas que não se adequam na vida em sociedade. Uhum. Bom, doutora, a questão do caso Tairone. Nós tivemos o recurso já julgados, né? Recurso da defesa, ele recorreu com relação à pronúncia, que a pronúncia é um julgamento em que o juiz diz: olha, tem indícios suficientes de que foi tu e que esse crime tem que ser punido, não foi uma questão, não é uma legítima defesa clara, não é algo que justifique. Fez e não é justificável, do ponto de vista técnico. Quem tem que julgar isso são os jurados. Então o juiz diz isso. Quando o juiz dá essa mensagem, o caso vai a júri. Quem julga são os 7 jurados que serão sorteados ali. Então já foi dito isso, já no final enfim, a gente já conversou aqui faz bastante tempo. O recurso foi para o tribunal, aí lá no tribunal, como ele é um processo em que o réu está solto, lá no tribunal não é tão rápido quanto para o réu preso. Aquela questão que eu havia dito no início. O processo ele anda com velocidade em favor do réu. Em favor da vítima, a gente que busca eles para dar informação. Mas enfim, como é uma questão que envolve um réu solto, ele demorou um pouco mais, mas já foi concluído e está sendo remetido já de volta para nós, para o primeiro grau, que é aqui, para marcar o julgamento. A gente espera que esse processo chegue, porque aí tem uma fase de diligências, as partes podem pedir, eu quero que atualize alguma situação, eu quero promover uma diligência, algum documento para preparar para que os jurados possam tomar conhecimento pelo todo. E aí, após as diligências que as partes podem pedir, se marca o julgamento. Porque a justiça que tarda não é justiça, né? Foi 2011, se não estou enganado, março de 2011, se não estou enganado, e até hoje a sociedade de Osório clama por justiça em relação a este crime. É uma questão absurda, né? Nós termos um processo que vai durar 7 anos, digamos que nós julgamos em março do ano que vem. Vai dar 7 anos do fato, 2018, que é uma perspectiva que se não conseguirmos julgar até o final desse ano, no início do ano que vem. É um absurdo. Um homicídio, uma vida que foi e não tem um julgamento célere. Quando nós conseguimos manter os réus presos, que não é fácil, né? Por exemplo, teve aquele senhor que foi morto lá na praça do Caravaggio. Lá. Sim, lá. Pois então. Lá próxima à Vila Olímpica. Né? Próxima à Vila Olímpica. O réu foi julgado, agora, esse ano, em final de junho, dia 30 de junho, foi o julgamento, condenado, 1 ano e 20 dias do fato, porque estava preso. Agora, o caso da Vanessa, aqui da Passarela. O fato foi 21 de junho. 21 de junho, nós estamos já 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses agora em setembro. Digamos que desça, então é mais rápido. Mas quando é uma questão de réu solto, a gente fica penando aí. Outro caso, não sei se chegou a repercutir aqui. O senhor que foi assassinado lá na fazenda, ali em Passinhos. Pois então, já foi julgado. Motorzinho que era. Já está sendo julgado, ou a gente já concluiu para memoriais, já está com... A sentença já saiu ou está saindo nesses dias. Julgado, menos de 1 ano. Por quê? Porque é um processo que envolve réu preso e aquele lá não precisou ir a júri, porque a gente entendeu ali que era latrocínio, eles fizeram aquilo para tirar os bens do idoso. E então é um processo mais rápido. Agora, o caso da Tairone é uma questão... Eu digo porque eu tenho o cacuete de também trabalhar em Tramandaí, mas agora tô só aqui em Osório. Tem o caso da ponte ali, que um rapaz aqui de Osório atropelou e matou 4 pessoas na ponte lá em de Tramandaí, Osório. Um fato muito mais antigo. E ainda não foi. Agora vai a julgamento, foi pronunciado e tal. Então é uma questão que demora quando o réu é solto, e quanto mais testemunhas a ser ouvida, mais réus, mais complexo o processo. Aquele lá tem um senão que as vítimas são que estavam veraneando, então não são daqui, tem que ouvir longe. Mais difícil. Isso. Então, o processo que envolve julgamento pelo tribunal do júri, ele é, por natureza, mais demorado. O doutor Juliano aqui consegue imprimir um ritmo rápido, e aí, quando os processos com réu preso, ele consegue levar a julgamento. 1 ano no processo de júri talvez a gente procure aí no estado, não vai encontrar. E que era esse ali da praça do Vila Olímpica. Mas esse tempo que demora, quando tem tempo muito longo, não beneficia
O réu? Eu acredito que porque, sim. por exemplo, se eu sou testemunha de um desses fatos, eu não vou me lembrar mais dos detalhes, doutor. Não, e também... E eu vou ser ouvido novamente ali no júri. O que a gente tem feito, Elias? A gente tem hoje os vídeos, né? As pessoas são ouvidas em juízo e é gravado o vídeo. Então nós não precisamos mais que a pessoa venha no júri se submeter ali àquela situação. Nós temos uma televisão e eu passo esses depoimentos bem claros. A gente pode pausar, o jurado assiste. Eu trabalho com uma tecnologia em favor do jurado, para que o jurado possa ver o fato como ele aconteceu, assim, reconstruir o fato, para que o jurado possa enxergar isso e fazer um julgamento conforme melhor o direito. Ele vai ter noção como se ele fosse o investigador. É assim que eu trabalho ali. Eu faço com que o jurado enxergue todo o processo, todas as provas, para que ele tire a conclusão por ele mesmo, a conclusão que nós chegamos da acusação. Sim, mas como é que, se eu sou advogado da defesa, o senhor também da acusação, fazer perguntas para aquela testemunha? Já teve oportunidade. Já teve, não tem mais? Se quiser ouvir em plenário, pede para ouvir. Ah, pede para ouvir. Pede para ouvir. Mas eu por regra, não tenho ouvido muitas pessoas, não, justamente por isso. Se passa o tempo, e aí a pessoa já realizou aquilo, é um trauma para a pessoa. E é um desgaste muito grande. Um desgaste. Então a gente trabalha com a tecnologia em favor do jurado, para que o jurado possa ter conhecimento sem que a pessoa precise se submeter ali, a estar ali, daqui a pouco tem indivíduos perigosos, submeter ali a vítima, esse tipo de constrangimento a gente evita bastante. Eu tenho alguns ouvintes que estão interagindo aqui conosco, doutor, e a pergunta de um dos ouvintes, ele diz se é possível ainda, né, o advogado de defesa conseguir mais alguma manobra para protelar esse julgamento do caso Tairone. Eu acredito que não, porque a decisão foi unânime no tribunal, unânime, não teve um voto vencido, foi unânime, então não há um recurso que eles chamam de embargos infringentes, que é para ganhar mais um tempo no tribunal. Pode tentar um recurso para as instâncias supremas em Brasília, Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, mas esses recursos não suspendem, nós podemos julgar mesmo com recurso lá em Brasília. O outro ouvinte está dizendo, a criminalidade tem avançado muito. O que pode ser feito para reduzir, doutor? Olha, eu tenho interagido bastante aí com as forças policiais, né? Nós temos um delegado, João Henrique, bastante atuante, temos bastante mandados de busca, mandados de prisão. O delegado João Henrique, ele movimenta bastante aí o meio policial. A Brigada Militar agora reativou a Patamo, que é uma patrulha tático-móvel, que é importante para abordagens. Ela não fica atendendo ocorrência de trânsito, não fica atende crime. Então é só policiamento e lugar na prisão, porque nós temos que ter lugar na prisão, porque se o criminoso tiver a certeza da punição, ele vai se sentir, então vai ser incentivado a largar a criminalidade. O outro ouvinte está dizendo, não adianta prender, os criminosos continuam comandando o crime de dentro da modulada. E pergunta, tem alguma coisa para fazer nesse sentido? O Ministério Público liderou a transferência de 27 líderes de facções criminosas do estado do Rio Grande do Sul. Foi um reforço, envolveu instituições, nós removemos os líderes das facções para penitenciárias federais. Foi um trabalho de inteligência e que se deu conta de que tinha que ser feito, e aí seria naquele momento, foi em junho agora. Então, é uma verdade, isso que o ouvinte diz, eles continuam com telefone celular, nós acabamos de prender um agente penitenciário. Que estava colocando drogas e celulares. Foi uma tristeza para nós que trabalhamos no serviço público, saber que um agente que deveria zelar pela segurança estava agindo dessa maneira. Então, mas quando tem que cortar na própria carne, tem que cortar na própria carne mesmo. Então foi uma tristeza, mas nós tivemos essa situação. Revistas são feitas com muita frequência, são retirados quilos de celular, caixas de telefones, continuam telefonando. Agora estamos instalando, há uma situação ali que eles são lançados para dentro do presídio, então estamos instalando uma tela que separa ali o semi-aberto do fechado. E controlando o máximo a entrada. É o controle que a SUSEP tem que fazer ali, evitar a entrada de telefones. Entram, sempre combatendo, sempre enxergando, revistando e tirando. Mas é como se diz secar gelo, né? Os bloqueadores celulares a gente já fez orçamentos para instalar,
e a tecnologia ela fica obsoleta em 15 dias. Essa é a dificuldade do bloqueador. Quando se bloqueia e dali a 15, 20 dias já a tecnologia de desbloqueio já existe. Então, tem que haver controle e fiscalização lá dentro da penitenciária, para que eles cumpram a pena sem contato com o mundo externo, a não ser pelas visitas. É difícil, não é uma realidade só de Osório, a existência de celular, mas a gente está sempre aí combatendo para que não aconteça.